Olá, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sinais vitais. O que são sinais vitais? Medições mais frequentes obtidas pela equipe de saúde. Temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e a dor é o quinto sinal vital. Essas medidas são indicadores do estado de saúde. Devido à sua importância, elas são referidas como sinais vitais. A avaliação dos sinais vitais permite identificar necessidades básicas dos pacientes. Desculpe, mas o jegue do vizinho sempre quer sair. É uma maneira rápida e eficiente. Os sinais vitais e outras medições fisiológicas são a base para a solução de problemas clínicos. Temperatura. O ser humano é mantido em uma temperatura constante, em torno de 37 graus Celsius, sendo que as extremidades do corpo podem se apresentar em menor temperatura. Os limites de temperatura em que o metabolismo pode apresentar falhas, falhas no metabolismo, são de 21 graus Celsius e maior do que 42 graus Celsius. Vou mostrar aqui só para vocês olharem. De 21 a 42. Perda ou ganho excessivo de calor pode levar à morte. Então, essa história do paciente estar com a febre muito alta e você jogar água gelada, isso não existe. A gente faz resfriamento das extremidades e das proeminências. Como é, professora, isso? Eu molho a gaze e coloco nas axilas, na pelve, aqui, ó, no pescoço e na testa, e retiro para ir fazer esse resfriamento. O resfriamento brusco é o último caso, porque perda e ganho excessiva de calor pode levar à morte, tá? Tirar alguns mitos da cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. Fatores que afetam a temperatura corporal. Idade. O recém-nascido tem um mecanismo de controle de temperatura, são muito imaturos. Ainda não tem eles são muito sensíveis à temperatura externa. Por isso que não se deve sobreaquecer, que acontece muito. É luva, é touca, é blusa de dentro, é capa de fora, é calça, num grau desse. Aí o bichinho não soa direito ainda quando nasce. Fica cheio de bolinha, tadinho. Porque excesso de temperatura. O idoso possui uma faixa de regulação mais estreita, tá? A temperatura oral normal em dias frios é de 35 graus Celsius e a corporal é de 36 graus Celsius, tá bom? Ele tem uma deteriorização dos mecanismos de controle, tá? Então, por isso que, deixa eu explicar aqui uma coisa bem para vocês entenderem. O idoso, ele não consegue o quê, pro? Não sei se vocês já repararam, mas o idoso, quando ele toma banho, ele fica muito mais frio. Porque esse controle de temperatura, ele é perdido. E ele tem uma sensibilidade maior. Exercícios. Aumenta o metabolismo, atividade muscular, exercícios energéticos de longo período, exemplo, corrida de longa distância, podem elevar a temperatura corporal em até 41 graus Celsius temporariamente. Ok? Então, correndo, você eleva a temperatura, mas ela baixa. Por isso que fala, acima de 42 graus Celsius mantido, nós temos falhas no metabolismo. Vamos ver agora um pouquinho sobre o nível hormonal. O nível hormonal tem variações hormonais durante o ciclo menstrual. Quando o nível de progesterona está baixo, a temperatura da mulher se encontra mais baixa do que o valor basal, até que a ovulação ocorra, aumentando o nível da progesterona, subindo a temperatura para o nível basal ou superior. Ocorrem também na menopausa, por isso que tem mulheres que tentam engravidar e fica colocando termômetro na vagina. E aí, conforme há um aumento da temperatura, significa que ela está ovulando, tá bom?
Ocorrem também na menopausa, ondas de calor devido à instabilidade dos controles de vasodilatação e vasoconstricção. Vasodilata e vasoconstringe. O estresse físico ou emocional, eleva a temperatura do corpo através do mecanismo hormonal e neural e aumenta o metabolismo. O ambiente. Ambientes muito frios ou muito quentes influenciam na nossa regulação. Lactantes e idosos são mais afetados, pois seus mecanismos reguladores estão menos eficientes. Febre. O que é a febre? Tá? Vamos falar um pouquinho da febre. O aumento anormal da temperatura corporal devido à produção excessiva de calor e incapacidade do mecanismo de perda de calor acompanharem o ritmo da produção de calor. Mecanismos de defesa importante: ativação do sistema imune, reduz a concentração de ferro no plasma sanguíneo, suprimindo o crescimento de bactérias, tá? Que é o que faz a nossa defesa. O que altera outros sinais vitais, como o sobreaquecimento, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a respiração. Esses dois sinais vitais, logo depois desse aquecimento, essa febre ser mantida, ele vem a aumentar tanto a frequência cardíaca como a respiração. Hipotermia. O que é hipotermia? Hipotermia é redução da temperatura corporal para valores abaixo de 35 graus Celsius, classificada em acidental, quando é primária, ou devido à disfunção do centro regulador hipotalâmico, secundária, ok? Eu posso ter uma hipotermia porque estava numa região frio, juntou com aí aumento do metabolismo para poder aquecer, comeu minha glicose, gerou uma hipoglicemia, claro, pode acontecer, mas eu também tenho o meu hipotálamo, uma desregulação do meu hipotálamo, também pode gerar isso. Hipertermia, aumento, elevação da temperatura corporal acima do ponto de regulação térmica. E a temperatura basal, que é a normal, do corpo é de 36,8 graus Celsius a 37,3 graus Celsius. Porque eu preciso falar disso várias vezes. Olha, o normal é isso. Então, se eu estiver aqui andando, hoje está fazendo calor, minha temperatura não vai estar 36, vai estar 37, e ainda fazendo as coisas mais normal. Agora, quando eu falo de criança, quando eu falo de bebê, quando eu tenho uma temperatura, ele tem um aumento da temperatura, eu já tenho que estar observando. Não para medicar, porque às vezes a roupa, porque ele não está fazendo atividade física, porque ele está passando de 37, a roupa sobreaquece, tá? E eles têm a regulação deles é muito pouca. Por isso que é tão assustador. Acabou de dar 37,5, já tá em 40, é por causa da regulação, tá? Ele ainda está em formação ainda desses neurotransmissores do hipotálamo. Locais de aferição. A oral, 37 graus Celsius, leitura lenta, cerca de 7 minutos, risco de contaminação por fluido, porque bota numa boca e outra, não indicado para pacientes que não colaboram ou inconscientes. Retal, 37,5 graus Celsius é a média, maior precisão, método desagradável, risco de exposição a fluido, risco de lesão, contraindicação para RN e pacientes com doenças retal. Axilar, a média é 36,5 graus Celsius, local menos preciso, sudorese pode interferir, longo período de mensuração. Timpânica, 37 graus Celsius, aferição rápida, custo elevado, presença de cerume pode interferir na leitura, contraindicado para pacientes submetidos à cirurgia auditiva. Por isso que hoje, se vocês observarem, tem um aparelhinho infravermelho, aonde a gente afere a temperatura, tá? Coloca ele na região frontal, do osso frontal, e aí nós temos uma aferição de temperatura. Olá, eu falei ele lá.
Ó quantos, tá? A timpânica é essa aqui, bem aqui embaixo, ok? Do lado dela, nós temos a retal, tá? Depois nós temos a axilar normal, viu? E no bebê e no menino que eu tenho, essa descartável é perfeita. Ela dá a temperatura. E essa do bebê, você coloca e ele dá a temperatura. Como realizar a aferição da temperatura? Higienizar as mãos antes e após o procedimento. Selecionar a via e os aparatos corretos. Avaliar fatores que possam interferir na determinação. Ambiente, atividade prévia do paciente. Explicar o procedimento ao paciente. Posicionar o paciente em posição confortável e adequada. Limpar o termômetro com álcool da haste para o bulbo antes e após a realização do procedimento, ok? Porque se vocês ficarem limpando assim, vocês vão trazer a sujeira da ponta para cá. Então, a gente limpa assim, ok? Comparar o valor obtido com a temperatura basal e com a variação de temperatura apresentada pelo paciente. Registrar corretamente o procedimento. O sistema circulatório. O coração consiste em 2 bombas. Coração direito bombeia sangue para o interior dos pulmões e o coração esquerdo bombeia o sangue para os órgãos periféricos. Então, nós temos 2 bombas, tá? Ele é dividido em átrios e dividido em ventrículos. Olá, meu coração. Nós temos artérias, que as artérias menores são chamadas de arteríolas. Nós temos as veias, que as veias menores são chamadas de vênulas. E nós temos os capilares. O que acontece aí? Eu vou explicar. O azul é o sangue rico em CO2. E o vermelhinho é o sangue rico em O2. Eu vou explicar um pouquinho como é que acontece a circulação. O que é? No coração do lado direito, o átrio direito se enche de sangue rico em CO2, que desce para o ventrículo direito, pela válvula bicúspide. Ok? Pela válvula, porque temos a válvula tricúspide e a válvula bicúspide ou mitral. Então, para não ficar muita informação, pensem assim, ó. Do lado direito vem o sangue. Aí o sangue rico em CO2 vem para o átrio, do átrio passa pelo ventrículo. E a válvula fecha, deixando o átrio encher. Quando o átrio enche, ela abre e passa para o ventrículo. O ventrículo encheu, agora ele vai, através da artéria pulmonar, levar sangue venoso. Oxente, isso mesmo. A artéria pulmonar leva sangue venoso, porque a artéria é tudo que sai do coração e veia é tudo que vem para o coração. Então, a artéria pulmonar leva esse sangue venoso para acontecer a hematose lá no pulmão. E assim, ela recebe O2 e libera CO2 para dentro do pulmão. Isso se chama hematose. Depois disso, vem lá vermelhinho pela veia pulmonar. A veia pulmonar está trazendo sangue arterial para o pulmão. Que lado? Lado esquerdo. Porque no lado esquerdo nós temos sangue arterial. E assim, ele vem para o átrio esquerdo, depois passa para o ventrículo esquerdo e vai pela artéria aorta para todo o nosso corpo. Então, na grande circulação, a artéria leva sangue arterial e veia leva sangue venoso. Na pequena circulação, que é do coração para o pulmão, a artéria leva sangue venoso e veia leva sangue arterial.
Agora eu expliquei separadamente para vocês conseguirem entender, mas não é assim que acontece. Acontece simultaneamente, os dois átrios de cima enchem, puf, e os dois ventrículos de baixo enchem. Aí faz, ó, tum, 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 tum. Os ventrículos, ao mesmo tempo que do lado direito tá indo pro pulmão, do lado esquerdo tá indo pro corpo. É simultaneamente. É só para vocês entenderem. Então, o primeiro bum vai ser a sístole, que é o primeiro, vai com força. E até o último, a última força, que é quando ele expande, chamamos de diástole. O ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é constituído por eventos cardíacos que ocorrem desde o início de um batimento cardíaco até o início do batimento cardíaco seguinte. Sístole. O sangue bombeado pelos ventrículos enche as artérias pulmonares e sistêmicas. Contração. A diástole. Os ventrículos relaxam e se enchem de sangue. Na sístole, tum, bombeou. Na diástole, relaxou. O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um vaso em um determinado período do tempo. Fatores que interferem no fluxo: raio, viscosidade e comprimento. O raio, quanto maior o diâmetro do vaso, maior o fluxo. Viscosidade, quanto maior a viscosidade do sangue, menor o fluxo. Que é isso pro diabéticos, pessoas desidratadas. Comprimento, quanto maior o comprimento do vaso, menor o fluxo. Não só em comprimento, como dilatação, quem tem varizes. Artérias. Sua função é transportar o sangue oxigenado sobre uma pressão elevada aos tecidos. Por esta razão, tem paredes vasculares fortes, uma musculatura maior. Seu lumen é diferenciado da veia. É devido à elasticidade das artérias e ao bombeamento propulsor efetuado pelo coração que o sangue circula continuamente e consegue-se determinar o número de pulsações por uma unidade de tempo, ok? Por isso que a gente bota o dedinho e conta. Em 1 minuto, olha lá no relógio, quantos tem de batimento. E quando não é no pulso, a gente consegue aqui na jugular, ó. E nós observamos em 1 minuto as pulsações. Circulação arterial. A função mais importante da circulação é a manutenção e controle da pressão arterial, que depende do débito cardíaco e da resistência periférica total. Porque o débito cardíaco, o quanto de sangue está chegando para o coração para ele bombear. E a resistência é porque se a gente tem uma amputação, está tendo que resistência, o sangue está indo embora. Então, há outras situações, ok? Débito cardíaco, volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Depende da frequência cardíaca e o volume de sangue ejetado pelo coração, né? Em cada sístole. Indivíduo adulto em repouso, o coração bombeia de 4 a 6 litros de sangue por minuto. Durante o exercício físico, o volume aumenta de 4 a 7 vezes só na atividade física. A frequência cardíaca, que é o pulso. Limite palpável de fluxo de sangue percebido em vários pontos do corpo. O fluxo de sangue pelo corpo é um circuito contínuo, indicador do estado circulatório, onde nós temos a frequência da pulsação, é o número de pulsações em 1 minuto. Locais de aferição. Nós temos aqui, né, a radial, a femoral, a poplítea, a pediosa. Aí tá mostrando só a braquial, a radial, a femoral, a pediosa.
tá bom? Atemporal e pronto. E aqui repete a posição dos dedos, ó. Nunca usamos esse, porque tem uma pulsação no nosso polegar. Então, não usamos ele para sentir pulsação, por favor. Frequência é o número de pulsações que devem ser contadas durante 1 minuto. Amplitude é o grau de enchimento da artéria, sístole e diástole. Pode ser cheio ou filiforme. Indica uma força insuficiente a cada batimento ou batimentos irregulares. Porque tá ali, você sente, enche na hora da pulsação. Mas é filiforme. O batimento tá irregular, não tá aquele negócio. Tum, 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 tum. Não. Você sente que não tá compassado. Tá filiforme. Ritmo é a sequência de pulsações. O normal é que elas ocorram em intervalos iguais. Forte e regular, tá rítmico. Indica batimentos regulares com uma boa força a cada batimento. Fraco e regular, é rítmico. Indica batimentos regulares com a força precária em cada batimento. Ok? Irregular, arrítmico. Indica que os batimentos ocorrem tanto fortes como fracos durante o período da mensuração. Ok? Parâmetros. A idade. Qual é o batimento por minuto para lactantes de 120 a 160? Crianças de 90 a 40. Pré-escolares de 80 a 110. Repare que vai diminuindo. Idade escolar de 75 a 100. Adolescente de 60 a 90 e adulto de 60 a 100 batimentos por minuto. Terminologias. Normocardia é frequência cardíaca normal. Bradicardíaca, frequência cardíaca abaixo do normal. Taquicardíaca, frequência cardíaca acima do normal. Bradisfigmia, pulso fino e bradicárdico, é aquele pulso bem fininho, quase você não consegue sentir e a frequência tá baixa. Taquisfigmia, o pulso tá fino, mas tá acima do normal. Fatores que influenciam a frequência do pulso: exercício, temperatura, emoções, drogas, hemorragias, mudanças posturais e distúrbios pulmonares, tá? Aumenta, por exemplo, o exercício de uma curta duração aumenta, mas um atleta, ele já tem uma diminuição do pulso logo após, que ele já está acostumado, tá bom? A temperatura aumenta, mas na hipotermia diminui. As emoções, claro que vai aumentar. O estímulo de muita dor vai. Agora, se a gente tiver uma reação parasimpática, hipotálamo, pode diminuir. Hemorragia aumenta. Mudanças posturais, levantar e sentar, aumenta. Já deitado, o paciente tende a ter uma frequência menor. E distúrbios pulmonares, aumenta o pulso quando ocorre a precarização da oxigenação. Como realizar a aferição? Relógio de pulso com ponteiro de segundos, caneta e folha de registro de enfermagem. Lava as mãos, identifica o cliente e explica o procedimento. Posiciona confortavelmente o cliente de acordo com o local de verificação. Obtenha o valor do pulso e avalie suas características. Ajude o cliente a retomar a posição confortável. Lave as mãos e proceda ao registro de enfermagem. A gente vem e começa, olhando para o relógio. Não fixa no ponteiro dos segundos, não. Olha onde ele está, vai contando.
Olha de novo, quando ele chegar da onde ele saiu, até ele formar 1 minuto, acabou. É o ponteiro dos segundos, não é das horas nem do minuto. Ponteiro dos segundos estava aqui, Pro. Eu vou esperar ele dar a volta completa e chegar aqui. Chegando aqui, ele formou 1 minuto. E aí eu vou contando. Por que, Pro, eu não posso ficar o tempo todo olhando pro ponteiro dos segundos? Porque é natural. Você para de contar aqui e começa a contar o compasso do ponteiro, tá? Pressão arterial. A pressão arterial é a força exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue, que pulsa sob a pressão do coração. O sangue flui através do sistema circulatório por causa da mudança de pressão. Ele se move de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Lembrete, pressão máxima é quando ocorre a ejeção de sangue para a aorta, contração. Sístole. Entendeu? Sístole é a contração sistólica, ok? E pressão mínima ocorre quando os ventrículos relaxam e o sangue permanece nas artérias, exercendo a pressão mínima, diástole. Olha lá, classificação para maiores de 18 anos, ótima, 120/80, normal de 130 a 85, menor que 85, por favor. Limítrofe, 130 a 139 e 85 a 89. Hipertensão, estágio 1, 140, 159, 90 e 99. Estágio 2, moderado, 160 a 179, 100 a 109. Estágio 3, grave, maior ou igual a 180, maior ou igual a 110. Sistólica isolada, 140 e maior que 90. Ok? O que é isso, Pro? O valor mais alto de sístole ou diástole estabelece o estágio de quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diástole se situam em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação do estágio. Então, independente, tem gente que não dá 140 e cata 80, não tem esse distanciamento entre a sístole e a diástole. Então, o que a gente faz, Pro? A prioridade nossa é observar a nossa sístole e diástole. Como, Pro? A gente olha a que tá dando mais alta. E a que tá dando mais alta, sendo a sístole ou a diástole, a gente vê o estágio de hipertensão. É assim que trabalha. Tá ok? Agora, claro, uma pessoa pode ter pico hipertensivo e não ser hipertensa. Ela pode ter pico hipertensivo e não ter hipertenso. É um mito. Ela pode não ter desenvolvido ainda a doença, mas ela tem uma probabilidade para uma hereditariedade familiar. Não é comum a pessoa chegar a 140 fora gestacional, hipertensão gestacional. Mas por que ocorreu a hipertensão gestacional? Porque ela tem varizes no útero? Diminuiu a circulação do útero e aumentou a pressão? Porque ela teve um sobrepeso? O que gerou? Ok? Então, se ela continuar com esse estilo de vida, se alimentando, enchendo muito de sal, é possível que lá, os 40, 45, ela venha desenvolver? Claro. Quando o corpo dela saiu do eixo, não conseguiu. Então, precisamos entender o nosso corpo e respeitar os nossos limites. O limite meu não é o seu. E o seu não é o meu. Você come manga à vontade e não tem nada. Eu, se comer manga demais, eu passo mal. Eu tenho azia com certas coisas, você tem com outras. Então, o limite do nosso corpo precisa ser compreendido. Ó, locais para aferição da PA. Tá vendo ali? Vários locais nós aferimos. Ali uma aferição, tá bom? No pulso, na perna, ok? Por que isso tudo, para demonstrar? Porque às vezes o paciente não tem os braços. Onde é que a gente afere, Ou o paciente tá com uma fratura nos 2 braços, um acidente automobilístico. Tu vai aferir lá, meu filho? Não dá, né? Afere na perna.
Tem os eletrodos? Perfeito. Não tem os eletrodos? Faça a sua aferição. Trabalhe. Essa é a nossa função. Ok? Como realizar a aferição? A medida deve ser realizada na posição sentada, com o braço repousado sobre a superfície firme, observando a inexistência dos fatores de erros descritos mais adiante, de acordo com o procedimento a seguir. Lavar as mãos, higienizar com álcool o estetoscópio e explicar o procedimento ao paciente. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos e não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até 30 minutos antes da medida. Por quê, professora? Porque o fumo desregula. Deixar o paciente descansar de 5 a 10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. A PA é medida com o paciente sentado, o ideal. Mas se ele está acamado, é claro que vamos medir ele deitado. Normas da pressão arterial. Não cruze as pernas. Após ingerir bebida alcoólica, aguarde 30 minutos. Se você tomou café, aguarde 30 minutos. Se você fumou, aguarde 30 minutos. Se você exerceu atividade física que exija grande esforço físico, aguarde de 60 a 90 minutos. Vamos lá? Localizar a artéria braquial por palpação. Colocar o manguito firmemente cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Aqui. Não se preocupe que no final tem uns linkzinhos de um vídeo para poder ver, ok? E quem puder, testando, se estiver já trabalhando, tentando, e quem já sabe, parabéns. Centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha do manguito deve ser correspondente a 40% da circunferência do braço e seu comprimento. Envolver pelo menos 80% do braço. Assim, a largura do manguito a ser utilizado estará na dependência da circunferência do braço do paciente. Ok? Se for um braço que não dê para fechar direito, você não vai conseguir aferir direito. Ok? E se for um braço muito fininho, usa o de criança. Tá bom? Manter o braço do paciente na altura do coração é importante. Posicionar os olhos no mesmo nível do mostrador. Ok? Olha aqui, ó, que você vai ver a pressão. A gente coloca ele em pendura e o nome daquilo ali é manômetro aneroide. Por isso que a gente chama de esfigmomanômetro. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento no nível da pressão sistólica. Desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente. Ok? Se inflou, vai desinflando, escutou a primeira até a última e assim a gente vai aferindo, tá bom? Colocar o estetoscópio nos ouvidos com a curvatura voltada para frente. Ele não é assim, meio tortinho, os estetoscópios. Então, a gente não pode colocar a curvatura para trás, a gente coloca a curvatura para frente. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial. Na fossa antecubital, evitando compressão excessiva. Inflar rapidamente de 10 em 10 ao nível estimado da pressão arterial, ok? Então, geralmente a gente vai até 130, 180, depende do paciente. Tem paciente que tá dando muito alto, a gente vai até mais do que isso, tá? Proceder à deflação com velocidade constante de 2 a 4 por segundo para a gente conseguir ouvir os sons, evitando a compressão excessiva sobre a área. Então,
Não faça uma compressão excessiva do estetoscópio, porque senão você pode não ouvir. Coloque no ouvido, vai desinsuflando bem devagar para você ouvir. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som, fase 1, corote cough, que se intensifica com o aumento da velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento completo dos sons, fase 5, corote cough, exceto em condições especiais, ok? Para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até o nível 0, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons. O que é isso? Tem pessoas que eu consigo ouvir, o batimento é tão forte, que eu consigo ouvir até depois, pronto. Você escutou, tum, tum, tum. Quando ele começou a ficar fraco, você já sabe que é a diástole. Porque tem gente que a gente ainda consegue ouvir até aí. É raro, mas acontece. Até 0. Registrar os valores da pressão sistólica e diastólica. Deverá ser sempre registrado o valor da pressão obtido na escala de manômetro, que varia de 2 mm de mercúrio, tá? A 2 mmHg. Manômetros, eu falei errado, perdão. Evitando-se arredondamentos e valores de pressão terminados em 5. A gente geralmente não coloca 125, tá ok? Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. O esfigmomanômetro do tipo aneroide devem ser periodicamente testados e devidamente calibrados. Preciso de manutenção, porque às vezes eles erram. Principalmente se quando você pega o ponteiro não tiver um 0. Se o ponteiro não tiver um 0, não use, está descalibrado. Aqui tem alguns vídeos, tá bom? Tem alguns links para vocês verem o procedimento, mas eu gostaria que, se possível, vocês tentassem aferir qual é a dinâmica que a Pro quer. Que vocês, não esses vídeos, eu queria sim que vocês tentassem aferir e dissessem para mim: Pro, foi assim, eu já sei. Me dê esse feedback daquilo que vocês sabem e daquilo que vocês não sabem sobre sinais vitais, tá bom? E é só isso, e é muito importante, gente. Sinais vitais é muito importante, muitas vezes negado. É a base para todo o procedimento, tá? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.